Bom dia, bom dia, bom dia, meus amigos, bom dia. Segunda-feira, 7 horas da manhã. Isso é um horário muito invocado para fazer transmissão de podcast live, né? Mas é o horário que a gente encontra devido às nossas atividades paternas. E hoje eu vou conversar com o meu amigo Dr. Ricardo Ferreira. Dr. Ricardo é médico cardiologista, um dos melhores cardiologistas que eu conheço e, sem sombra de dúvidas, uma pessoa extremamente sensata e que a gente vai conversar sobre o fenômeno da hiperresposta. Vamos conversar sobre os hiperrespondedores. Os hiperrespondedores que são aí alvo de diversos estudos e causam muita polêmica no que diz respeito a essa questão da cardiologia, né? Os estudos e as respostas que a gente tem obtido estão realmente fazendo com que as pessoas reavaliem um pouco os quesitos relacionados à cardiologia. Então vamos lá, meus amigos que estão aí já online. Bom dia, Tiago. Fala, Tiagão, beleza? Bom dia, Elizabeth, bom dia, Ana Micaela, olha só, bom dia, Fábio, bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu ver aqui se o Ricardo já está na área. Ainda não. Deixa eu escrever aqui para ele no WhatsApp. Já ao vivo. Muito bem, muito bem. Enquanto o Ricardo chega, deixa eu passar para vocês alguns recadinhos interessantes. É bom que fica gravado para todo mundo escutar depois. Primeiro, em relação ao nosso clube de leitura. Galera, o clube de leitura tá muito massa, né? Tem pessoas aqui que estão no clube de leitura e a gente tem tido aí aulas absolutamente fantásticas. O link para o clube de leitura tá na bio. E, assim, o que eu posso dizer para vocês é, falem com quem já é do clube de leitura para vocês terem uma ideia. O clube de leitura tá bombando mesmo. Ricardo já está na área, vamos nessa. Pronto, doutor Ricardo, já aceitei seu convite. Acho que a qualquer momento você aparece aí na live. Opa! Opa, Fala, bom meu dia. amigo. Bom dia. Você já está a postos no consultório? Pois é, Ah, tem que vir porque às 8 horas já começa aqui, né? tá certo, tá certo. Ótimo. Cara, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu sei que a sua agenda é apertada. Obrigado para a gente bater um papo. Eu acho que você se não a melhor, uma das melhores pessoas para a gente conversar sobre essa questão dos hiperrespondedores, É né? um assunto cabeludo aí, vamos dizer, né? Nossa senhora, tem tirado o sossego de muita gente, viu? É, pois é. Mas Que assim, eu, eu acho que aquele negócio, a gente que trabalha aí com dieta de baixo carboidrato aí há anos, né? A gente estava ansioso por esses estudos, né? Que a gente sabia que uma hora a gente ia ter que responder essa pergunta, que era sim. uma pergunta, uma dúvida que realmente a gente tinha e era pertinente a respeito disso, né? Vamos começar, Ricardo. Eu sei que o seu tempo é muito curto, mas vamos começar só explicando rapidamente para o pessoal o que são os hiperrespondedores, né? E por que que eles são um grupo assim tão interessante para ser estudado. Então, como a gente estava comentando aqui, esse termo aí, hiperrespondedores, quem surgiu, né, lá num grupo de pesquisadores lá nos Estados Unidos, pessoas que já faziam, na verdade, foi um pesquisador chamado Dave Feldman, e na verdade ele nem é curioso porque ele nem é profissional de Uhum. saúde, né? Mas ele, pelo fato dele ter começado a fazer dieta de baixo carboidrato, ele tinha um histórico lá de dislipidemia e tal, não sei se ele tinha sobrepeso, não me lembro agora, mas ele começou a fazer uma dieta de baixo carboidrato e ele notou que o perfil lipídico dele se alterou de maneira significativa, assim, ele teve uma elevação importante do LDL colesterol, assim, muito fora da curva, vamos dizer assim, né, do esperado, e aí resolveu começar a estudar aquilo lá por conta própria, e aí ele começou a fazer experimentos nele mesmo e tal, e aí ele surgiu com essa teoria da Lipid Energy Model, né, o modelo da energia lipídica, né, que diz que uma pessoa em dieta de baixo carboidrato, principalmente cetogênica, onde o consumo de carboidrato é bem pequeno, você muda, o corpo muda ali o sistema para passar a utilizar a gordura como fonte de energia, né, ao invés do carboidrato. Então, utilizar a gordura principalmente como fonte de energia, e para isso o corpo faz algumas alterações ali, e uma dessas alterações em algumas pessoas
poderia fazer com que o corpo produzisse mais LDL, né, que são lipoproteínas ali que a gente sabe que carregam colesterol e triglicéridos na circulação. Então, ele notou isso e através dos experimentos dele, ele viu que realmente toda vez que ele restringia bastante o carboidrato, acontecia isso, e se ele voltava a comer carboidrato, a resposta era inibida, né? Então ele falou, realmente é uma resposta que tem a ver com a restrição de carboidrato na dieta e que em algumas pessoas pode acontecer essa elevação importante do colesterol. Agora, o porquê que acontece isso é um fenótipo, então é bom a gente deixar claro que não acontece em todas as pessoas que fazem dieta cetogênica, tá? Então, isso é importante que se diga, né? Senão todo mundo vai passar agora a ficar com medo de fazer dieta cetogênica. A gente sabe todas as aplicações clínicas que a dieta cetogênica tem, desde controle de epilepsia, que foi descoberto aí há décadas, né? E mais recentemente para tratamento do diabetes, para melhora da obesidade. Então, assim, melhora de esteatose e por aí vai. Então, aplicações clínicas da dieta cetogênica são indiscutíveis, ela tem os seus benefícios. Mas em algumas pessoas que têm esse fenótipo, pode acontecer essa elevação importante do colesterol. Então, a gente está falando de elevações realmente importantes, que aí depois a gente vai entrar aqui no mérito. E aí, você até já fez posts, né, explicando o porquê que acontece isso, né, os mecanismos Uhum. fisiopatológicos, mas explicando de maneira simples, é que quando você restringe ali demais o carboidrato, o seu corpo vai passar então a utilizar a gordura como fonte de energia, e para isso ele faz algumas mudanças ali do ponto de vista hormonal. Então, os estoques de glicogênio, você está consumindo menos carboidrato, os estoques de glicogênio vão diminuindo. E aí o corpo percebe tudo isso, né? E aí ele vai começar a utilizar mais gordura como fonte de energia, então ele aumenta a atividade de uma enzima que chama hormônio lipase sensível, né? Porque ele percebe a redução da insulina, da leptina, que acontece numa dieta de baixo Uhum. carboidrato. Essa diminuição importante da insulina e da leptina vai ativar esse outro hormônio, que é o hormônio lipase sensível. E o que, que faz esse hormônio? Ele vai agir nos estoques de gordura do corpo para liberar ácidos graxos para a circulação. Então, ele vai liberar os ácidos graxos livres para a circulação, eles vão para o fígado, aí o fígado vai produzir VLDL. Então, assim, é uma série de passos que acontecem, né? E aí o fígado vai produzir, então, mais lipoproteínas para carregar triglicéridos, para levar esses triglicéridos, que vão passar a ser fonte de energia para os tecidos, então, para a musculatura, para os órgãos, e por aí vai. E aí, nessa do fígado produzir mais VLDL, esse VLDL também vai sofrer a ação da lipase lipoproteica, e aí vai ser degradado, vai ser transformado em LDL. Então, no fim das contas, o fato do corpo estar utilizando ali mais gordura como fonte de energia pode culminar com uma maior produção de LDL. E em algumas pessoas, volto a dizer, uma minoria de pessoas, essa produção meio que sai fora da curva. E aí a pessoa passa a ter valores de LDL acima de 190. Então, quando a gente está falando aqui de hiperrespondedores, não é uma pessoa que fez uma dieta de baixo carboidrato e o LDL saiu de 100 para 130. Não, não é isso, tá? Até porque, assim, em uma dieta de baixo carboidrato, é esperado que você consuma um pouco mais de proteína animal, um pouco mais de gordura saturada. Então, pode, às vezes, até ter uma variação do seu colesterol, mas pode ser uma variação pequena. O triglicérides geralmente cai, o HDL sobe. Então, são variações que muitas vezes não altera o risco cardiovascular, Uhum. porque você não pode não ter elevação de ApoB. Então, é tem pano para manga aqui para a gente falar disso. Entendi. Mas os hiperrespondedores, então, não é essa situação de pequenas variações no perfil lipídico, são grandes variações. Então, Hiper, né? daí o hiper. Então, é uma pessoa que tinha um LDL de 100 e o LDL vai para 250. Sim. Então, assim, por isso, hiperrespondedores, quer dizer, é uma variação muito importante. E aí a gente utiliza uma tríade para identificar essas pessoas. Geralmente é um perfil lipídico bastante específico. Então, como eu falei, é um LDL acima de 190, um HDL que costuma ser alto, acima de 80,
e um triglicérides abaixo de 70, bem baixo. Então, essa tríade, né, esses três marcadores do perfil lipídico, é claro que não precisa ser exatamente isso, mas em torno disso, principalmente com a elevação importante do LDL, que vão caracterizar uma hiperresposta dentro de uma dieta aí de baixo carboidrato. A sigla toda é Lean Mass Hyperresponders, né? LMHR. E Lean Mass é porque se observou que, na verdade, essa resposta também era inversamente proporcional ao IMC. Perfeito. Então, conforme a pessoa emagrecia, que isso acontecia. Enquanto ela ainda tinha sobrepeso, dificilmente a gente observa esse tipo de resposta em pessoas com sobrepeso. Tanto é que se você pegar, por exemplo, estudos que avaliaram o uso de dieta de baixo carboidrato para perda de peso, aquele estudo clássico do Direct, né? Que comparou, um estudo antigo do New England já, que comparou Mediterrânea, low carb e low fat, né, para tratamento do sobrepeso. Então, nesse estudo, por exemplo, a low carb foi melhor, bem melhor que a low fat, foi semelhante à Mediterrânea, um pouco melhor ainda que a Mediterrânea, se a gente olhar os números isoladamente. Mas nesse estudo direct, por exemplo, que eram pessoas com sobrepeso, 24 meses de dieta de baixo carboidrato, o LDL ele até caiu um pouquinho. Né? Não é nem que ele subiu, não, ele caiu um pouquinho. Foi muito parecido com a dieta mediterrânea. Então, você vê que quando a pessoa está com sobrepeso, a gente não costuma observar grandes aumentos de colesterol quando ela está fazendo dieta de baixo carboidrato. É claro que isso também é muito individual, né, Altran? Então, Sim, assim, sim. porque é bom que fique claro, existem maneiras e maneiras de fazer dieta de baixo carboidrato. Claro. Então, você pode fazer consumindo um monte de gordura saturada ou consumindo menos, né? Então, dá para você fazer uma dieta de baixo carboidrato comendo abacate, azeite, peixes Sim. gordurosos. Então, é possível fazer uma dieta de baixo carboidrato sem um consumo tão grande de gordura saturada. E aí a resposta, obviamente, vai ser um pouco diferente também. Que legal que você tocou nesse ponto, porque tem um dos casos que dos estudos que já foram publicados, um relato de caso, que é de um indivíduo que, mesmo em dieta mediterrânea, o LDL dele subiu. Você lembra desse? Não me recordo desse. Um dos estudos, são os relatos de caso, né, que foram publicados antes desse estudo Keto CTA, né, que é o mais importante para a gente conversar hoje, que ele mostrou que tinha um cara com uma dieta mediterrânea que mesmo na dieta mediterrânea houve um aumento substancial do LDL, que é uma coisa que corrobora o cara magro e tudo mais, que é uma coisa que corrobora o modelo da energia lipídica. Na tua Sim. opinião, Ricardo, você acha que esse modelo ele vale para todo mundo? Claro, não estou falando da hiperresposta. O modelo em si, ele meio que é uma coisa, assim, óbvio, a gente precisa ainda de muito estudo em relação a isso, né? Mas o modelo parece ser uma coisa bem universal, né? A questão de aumento do tráfego de gordura, consequentemente um pouco de aumento dessas lipoproteínas. Apesar de, como eu falei, né? Os lipidologistas ali da tradicionais médicos que trabalham com lipidologia, como você deve conhecer lá, o Thomas Day Spring, né, que é um dos Uhum. mais famosos, ele odeia, né, esse termo aí do modelo de energia lipídica, dos hiperrespondedores, mas é puro ciúme, na verdade, né? Sim. É porque não foi ele que descreveu isso daí, então ele não gosta que use esse termo. Então, existem alguns lipidologistas aí da parte da cardiologia que não gostam desses termos, mas o fato é que ele já foi mostrado, aí tem vários experimentos mostrando que de fato ele funciona, né? E quando você testa, algo reversível, então mostra que realmente ele faz sentido. Então não tem muita discussão em relação a isso. Eu acho que é um modelo que tem plausibilidade aí, e na prática a gente vê que realmente acontece. Então, apesar de não ser universalmente aceito, vamos falar Sim, sim, assim, sim. mas a gente vê, eu vejo quem trabalha com dieta de baixo carboidrato, com carboidrato, vê isso daí com frequência. Então, é algo que, na minha visão, não tem muita discussão que realmente acontece. Você tocou no nome do Thomas Dayspring, e é interessante porque não é só o fato de não ter vindo dele, veio de um cara que não tem nada a ver com a área médica, né? É, Ele é engenheiro de é, software, quer dizer,
existe muito essa questão do ego nesse aspecto, né? Exatamente. A gente vê nitidamente, né? Ele fala com raiva sobre Sim, isso, né? sim. Quando você toca no assunto, ele já se exaspera, né? Sim, Cara, deixa eu te perguntar. Então vamos falar do estudo, né? Do Keto CTA, que foi esse último que saiu agora, que foi um estudo, só citando algumas características mais políticas e econômicas do estudo, foi um estudo fundiado, né? Auto-funding, né? Como a gente chama. O Dave Feldman não teve nenhum apoio de indústria, nada para fazer. Ele teve que fazer um crowdfunding para poder conseguir a verba, né? Ele criou, inclusive, a Citizen Foundation, citizenfoundation.org, alguma coisa assim, que Science Citizen, acho que é a ciência do cidadão, né? A ideia de fazer um crowdfunding para fazer experimentos com cidadão mesmo. E o estudo envolveu 100 pessoas, né? 100 hiperrespondedores. Não é um ensaio clínico randomizado, é importante ficar claro. É um estudo de base observacional, né? Prospectivo. Ele pegou essas 100 pessoas, conseguiu fazer um CTA, né? Um angiotomografia, assim que chama no Brasil, né? sim, Uma angiotomografia de coronárias. Essas pessoas todas foram para um laboratório único para fazer essa. Foi uma coisa que eu achei interessante, né? Não foi cada um fazendo, porque aí você teria muitos fatores de confusão, de diferença de máquina e tudo mais. Ele uhum, levou todo mundo lá para Califórnia para fazer. As pessoas fizeram, ao longo desse ano, fizeram 3 recordatórios alimentares, né? E foram acompanhadas através da medição das cetonas, né? Que elas realmente estavam em dieta cetogênica. E ao longo de um ano, eles fizeram uma primeira angiotomografia, e ao longo de um ano foram acompanhadas e fizeram uma segunda tomografia. No meio desse caminho, os estudos preliminares mostraram que o perfil desses indivíduos hiperrespondedores, quando se via a questão das placas, era um perfil que se assemelhava muito a uma população, especificamente a coorte do Miami Heart Study, né? O que deixou a gente até mais animado, não foi? Porque sim. a média que essas pessoas tinham de dieta cetogênica era em torno de 4, quase 5 anos, 4,7 anos, se não me engano. E aí, quando eles pegaram a coorte do Miami Heart Study e fizeram um pareamento, né? Então eles viram que o nível de placa e tudo mais, o pareamento envolvia todas as características da pessoa, menos a questão do colesterol. Viram que as placas eram mais ou menos equivalentes, né? O que deu aí um ânimo. Pô, essas pessoas já estão com 5 anos de dieta cetogênica e a evolução das placas é semelhante a uma pessoa de colesterol normal na população. Então, legal, muito interessante. Mas aí veio esse estudo, que era o estudo É, só que, original, né? Que era. só que esse que você está citando era um estudo Sim, transversal, né, Altro? sim, Então, sim, sim. Era só é- aquela análise inicial, né? A gente não exatamente, é. sabia do progresso Exatamente. Aí veio esse, né? Que é justamente baseado no progresso, na prospecção dessa análise que foi feita há algum tempo atrás e pegou exatamente um ano, né? E aí veio toda a polêmica. Inicialmente foi uma coisa, né? Quando a gente viu o estudo, aí começaram a surgir as polêmicas, né? Então, descreve um pouco para a gente a sua primeira percepção do estudo. Eu lembro até que a gente fez uma transmissão no Sim. canal da Reunião da Rebelião. E depois fala um pouquinho sobre essa polêmica para a gente poder seguir daí, Ricardo. E é bom, você citou o Miami, esse estudo que eles fizeram inicialmente transversal, comparando com uma outra população, onde as pessoas estavam mais ou menos 5 anos em dieta cetogênica. Nesse outro estudo, o que chama Keto CTA, né? Nesse outro estudo que então foi prospectivo, eram mais ou menos as pessoas tinham que estar pelo menos 2 anos em dieta cetogênica, e um dado importante assim dos critérios de inclusão no estudo é que as pessoas tinham que ter o colesterol abaixo de 160 antes de entrar em dieta cetogênica. Então não eram pessoas que sempre tiveram o colesterol muito alto. Isso. Não, eram pessoas que tiveram um aumento importante do colesterol com a dieta cetogênica. Sim. Então, para caracterizar bem essa população. E eram pessoas que tinham que ser saudáveis em relação aos outros fatores de risco, justamente para isolar esse fator colesterol. Então, eram pessoas que não podiam ser hipertensas, não tinham sobrepeso, não eram diabéticas, tinham que ter glicada normal, tinham que ter marcadores de inflamação PCR negativo. Então, eles queriam, de fato, isolar a questão do colesterol. Então, falou, ó, nós pegamos 100 indivíduos que tiveram elevação do colesterol em dieta cetogênica
e eles não têm mais nenhum fator de risco, e a gente vai ver a progressão das placas de ateroma nessas pessoas. Então, assim, foi um estudo perfeito para avaliar isso. A intenção do estudo era ver se essa elevação do colesterol dos hiperrespondedores poderia causar aterosclerose. Então, nesse sentido, ele foi bem desenhado para isso. Qual que é o problema? Aí começam os problemas, né? O problema é que depois que eles publicaram, eles mudaram o foco da discussão. E aí que se tem toda a questão se eles fizeram isso de propósito ou não, né? Fica depois, parece que eles fizeram de propósito, apesar deles falarem que não. Mas por que que eu estou falando isso? Porque a ideia era ver a progressão da aterosclerose, né? Então, será que esse aumento exagerado do colesterol nessas pessoas, nesse contexto específico, vai causar aterosclerose? E aí, então, o protocolo do estudo, né, inicialmente, foi colocado como o desfecho primário do estudo seria a progressão das placas não calcificadas, do volume das placas não calcificadas na tomografia, que é um NCPV, né? Sim. Então, que é uma sigla lá. Então, é um dado da angiotomografia que ele consegue quantificar as placas não o volume das placas de ateroma não calcificadas nas artérias do Vale, coração. vale a pena citar que essa angiotomografia que foi feita é com inteligência artificial, então eles tiveram aí um grau de precisão muito maior, né? Porque o software parece que consegue pegar aqueles pouquinho de placa realmente, ele consegue pegar. Isso é bem interessante. Exatamente, né? Porque como é um tempo de um ano só, É, né, de segmento, então teria que ser alguma coisa bem sensível, né, para detectar pequenas sim. alterações. E aí, então, no protocolo do estudo, antes de iniciar, o desfecho primário era esse: mudança no volume das placas nas artérias do coração. E aí depois, quando eles publicaram, eles meio que nem citaram isso na descrição do estudo, né, no texto da publicação. E aí, isso daí foi uma das primeiras coisas que as pessoas que leram o estudo perceberam, né, que eles tiraram o foco disso aí e colocaram o foco na correlação da ApoB, né? Então, e é isso aí o pessoal foi atrás de tentar descobrir, então, qual teria sido o aumento do volume das placas, que, afinal de contas, era o desfecho primário no protocolo inicial do estudo. Aí eu até imprimi algumas figuras aqui, não sei se vai dar para ver, mas só para as pessoas entenderem. Então, eles colocaram daí uma figura na publicação do artigo mostrando a evolução das placas dos indivíduos. Deixa eu ver se dá para ver aqui, ó. Que fica ruim, né? Dá. É, fica ao contrário, mas o pessoal É, dá para ter uma mas noção. assim, ó, então esse aqui é um gráfico, né? E aí está mostrando o antes e depois, né? Da evolução das placas desses indivíduos. E aí essa linha vermelha mais forte é o aumento do volume dessas placas ao longo de um ano. É claro que você olha só a figura, é uma linha que é um pouquinho inclinada, né? Quase É, reta, o ângulozinho, o alfazinho aí é baixíssimo, né? pequeno. Então, olhando só a figura, você fica com a impressão de que o aumento das placas foi pequeno. Então acho que foi bom, né? Mas eles deveriam ter colocado o número, né? Essa que é Exatamente. a principal Exatamente. crítica, né? É. Então, para se ter uma ideia se esse aumento das placas foi grande ou pequeno, você precisa de um número, uma coisa objetiva, porque afinal de contas foi calculado, Uhum. e esse número você depois vai comparar com outras populações, pessoas saudáveis, pessoas com diabetes, pessoas hipertensas, e ver se esse número foi maior ou menor. Certo. Então, esse é o que deveria ter sido feito. E aí, então, as pessoas que viram o estudo questionaram os autores, inclusive no X, né, no Twitter, falaram assim: escuta, mas vocês não colocaram aqui qual foi o aumento do volume das placas de ateroma. Qual foi esse aumento? E aí, lá no X, então, eles acabaram revelando que esse índice aí foi um aumento de 18 milímetros. 18 milímetros cúbicos nesse volume das placas não calcificadas. Aí a gente faz aquela pergunta, mas 18 é muito ou é É. pouco, né? Então, aí você tem que comparar com outras populações. 18 de média, né? Dos 100 indivíduos. E aí a gente trouxe outra figura aqui, ó.
Então aqui, ó, está comparando com outros estudos. Esse é o 18, então essa é a população do que eu citei. Certo. E aí você vê que tem vários outros estudos onde a evolução das placas foi bem menor, Aham. né? E aqui tem esse estudo aqui que tem uma evolução de placa de 25. E esse estudo eram pessoas de alto risco cardiovascular. Então pessoas com doença coronariana, com diabetes, com síndrome metabólica. Então veja que foi muito parecido Sim. com indivíduos de alto risco. Inclusive utilizando o mesmo software. Esse daqui ó, utilizou o mesmo software de análise de inteligência artificial, mas teve uma evolução bem menor. E eram indivíduos também que tinham fatores de risco. Ou seja, ficou ali claro, né, que esse aumento de 18 milímetros que eles não colocaram no artigo, na publicação do artigo, só depois que eles foram revelar isso, era um valor preocupante. Então, era um aumento preocupante. Se a gente pega aqui vou pegar essa outra figura, é a mesma coisa. Está mostrando, cada barrinha vermelha dessa é um indivíduo do estudo. Então, isso aqui está mostrando o aumento das placas não classificadas de cada indivíduo. Então, a resposta é heterogênea. Tiveram alguns que tiveram É. pouco, né? Mas mais de quase metade deles tiveram um aumento significativo do volume das placas. Então, o que os autores, até está escrito lá o que os autores esperavam que fosse haver um aumento de 7 milímetros cúbicos. E os próprios autores escreveram isso. Nós esperamos que vai ser algo em torno de 7 milímetros cúbicos. E foi 18. Então, assim, foi muito maior do que eles mesmos esperavam. Né? E aí, por isso que talvez eles tenham meio que omitido, né, esse dado aí na publicação do estudo, foi o que deixou todo mundo com o pé atrás, né, e com razão, né, na verdade, e Sim. começaram a criticar o estudo por conta disso. Então, de fato, é um dado que mostra que, na média, né, então, na média, houve uma progressão aí das placas de ateroma nesses indivíduos. E como a gente não tem, quer dizer, eles não tinham outros fatores de risco, Sim. e eles Sim. não tinham colesterol elevado antes, né? Eles tinham que, inclusive, provar isso para entrar no estudo. Então, a gente só consegue atribuir esse aumento da progressão das placas ao fator do colesterol. Né? E aí você fala, ah, mas não teve correlação com a ApoB, né? Sim. Aí, Esse é um outro ponto, esse é um outro ponto interessante, né? é, Porque essa parte da polêmica do estudo acabou meio que obliterando, né? Ficou meio escura essa questão, porque um- 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 a hipótese que nós temos hoje, a hipótese lipídica mesmo, é que quanto maior o colesterol, maior a ApoB, é uma relação linear com doenças cardiovasculares e formação de placa. E o estudo, embora houve progressão de placa e tudo mais, mostrou que não há uma correlação direta, é isso? e aí a análise, então, a crítica realmente isso aí chamou atenção. Falou assim, mas como é que não correlacionou com a ApoB? Né, Uhum. se a gente está entendendo que justamente foi o colesterol que causou o aumento das placas. Aí os críticos que falaram sobre isso, eles disseram o seguinte, olha, o estudo ele foi desenhado para avaliar uma coisa, que era a progressão das placas. Então, toda vez que você vai iniciar um estudo científico, e eu posso dizer por experiência própria, que eu já fiz, né, trabalho do meu doutorado, e tal. Então, você senta para fazer um estudo científico, você faz o protocolo e chega para o estatístico e fala, ó, eu vou analisar, minha população é essa e vou analisar isso. Esse é o desfecho. Aí ele vai falar, para esse tipo de desfecho, você precisa desse tamanho amostral. Sim, Então, você vai precisar de 200 pessoas, ou você vai precisar de 1.000 pessoas, até você atingir esse número, aí não tem como fazer análise estatística, porque não vai ter significância. Então, eles fizeram um estudo para avaliar um desfecho primário, que era a progressão de placas. E aí o cálculo tamanho amostral foi feito tudo para isso. E aí depois eles decidiram avaliar outra coisa, que era a correlação da ApoB com a avaliação das placas. Mas para avaliar isso, né, que é precisaria de um N maior, né? é uma análise de dose e resposta, você precisaria de duas coisas. Primeiro, um tamanho amostral maior, e segundo, você precisaria ter pessoas com LDL normal, Para fazer porque um. você está
Exatamente. comparativo. Você tá avaliando dose e resposta, então eu preciso ter uma grande variação daquele medidor que eu estou utilizando para fazer essa correlação. Então, eu precisaria ter pessoas com LDL baixo e pessoas com LDL muito elevado. E aí eu conseguiria fazer essa análise de dose e resposta. O problema é que no estudo só tinham pessoas com colesterol alto. É. Existia uma variação de ApoB ali de mais ou menos 50, né? Então, a média de ApoB, que eu tenho até anotado aqui, era 185 de 185, que já é uma média alta, né? enorme, é enorme. Então, a média de ApoB era bem elevada, tá? Então, para as pessoas entenderem, acima de 120 de ApoB já se considera um aumento significativo. Então, a média era de 185. Então, tinha uma variação de mais ou menos 50, mas todos tinham um ApoB muito elevado. Então, para fazer análise de dose e resposta, você precisaria ter pessoas com ApoB de 80, 70, e aí você conseguiria ter um gráfico de correlação que seria, do ponto de vista estatístico, né, seria mais fácil de você encontrar correlações. Então, até porque já existem esses estudos, né, fazendo essa correlação. Então, essa foi a crítica. Eu falei, vocês fizeram essa avaliação, mas o estudo não era apropriado para isso. Sim, sim, Então, entendi. essa é a crítica em relação a isso. E o que é esse percentual de volume aterosclerótico, PAV, que PAV. é, né, que eles falaram bastante e que foi um dos desfechos, eles consideraram quase como desfecho primário, né? É, Nesse estudo, pelo menos. é esse aqui, ó. Vou até mostrar a figurinha, ó. Então, de novo, esse daqui, cada barrinha verde dessa é um indivíduo. Então, a variação de cada indivíduo do PAV nesse prazo de um ano. Então, tem até essa linhazinha vermelha aqui, que está marcando que, a partir daqui, todos os indivíduos tiveram um PAV, que é percentual ateroma volume. Então, é o percentual de variação do volume das placas de ateroma, né? E aqui é um outro cálculo da Angiotomo. Então, a partir dessa linha vermelha, todos esses indivíduos tiveram um PAV acima de 1%. Aí você fala assim, então, assim, acima de 1% é um corte que já foi validado em outros estudos como sendo uma variação importante. Por quê? Porque eles, como chegaram nesse 1%? Porque eles viram que acima de 1% de variação do PAV já estava correlacionado com o aumento de eventos, infarto, AVC e tal. Então, é por isso que tem esse. Quer dizer, não é um número mágico que alguém inventou 1%. Não, tem estudos mostrando que acima de 1% você já correlacionava com o aumento de eventos, desfechos clínicos. Então, Certo. assim, é algo relevante, de fato. Então, o que a gente vê ali na figura? Que uma parte significativa dessas pessoas tiveram um aumento do PAV de mais de 1%. Então, o que, de novo, mais um dado preocupante, né? Uhum. Mostrando a mesma coisa. Então, para grande parte desses indivíduos hiperrespondedores, você teve uma progressão de aterosclerose preocupante, significativa. Então, de novo, assim, por todas as métricas que você usa focando na questão do aumento das placas, acaba sendo preocupante. Certo. É por isso que na publicação eles tiraram o foco do aumento das placas e colocaram o foco na correlação da ApoB, em outras coisas, né? Então, a crítica acabou sendo em cima disso. E depois eles fizeram uma outra publicação, né? Você deve ter lido lá, Sim. né? Outra, Uma e carta-resposta, né? uma carta-resposta, né? Publicada no editorial do Jack. E aí o próprio autor, esse Nick, até É anotei aqui, né? Que ele fala o Nick seguinte, Norris ou é ou é o um dos autores Matthew Rudolph? principais. Isso, exatamente, os dois, né? E aí ele coloca aqui, ó, nossos resultados são compatíveis com o papel causal da ApoB na aterosclerose. Nós, como reconhecemos e apoiamos em publicações anteriores. Então, assim, eles já estão mudando um pouquinho o discurso. Sim. Esses dias o Nick fez um post lá sobre a Sim, lipoproteínazinha. sim, sim. E aí no texto do post ele fala, a lipoproteínazinha é 6 vezes mais aterogênica do que o LDL. Então, assim, ele já está falando que o LDL é heterogênico, né? Está comparando. Então, assim, eles já meio que estão mudando um pouquinho o discurso. Mas veja, aí eu acho legal a gente falar isso
em relação à causalidade da ApoB. Então, é, agora eles estão dizendo, não, a gente reconhece que a ApoB é um fator causal para desenvolvimento de aterosclerose. Aí você fala, não, mas por que então várias pessoas nesse estudo não tiveram uma progressão das placas? E algumas até tiveram regressão, né? Como você Algumas mostrou nessas barras verdes aí. Tem uns lá aqui no começo que caiu, né? Exatamente. Então aí a gente tem que lembrar que os fatores de risco, né, eles são o que a gente diz. A gente tem. Não é determinístico, é probabilístico. Sim. Então, na cardiologia, os fatores de risco para aterosclerose, eles são probabilísticos e não determinísticos. Então, não são todas as pessoas com ApoB elevada que vão necessariamente desenvolver aterosclerose, mas pessoas com uma ApoB elevada têm uma probabilidade maior de desenvolver aterosclerose. Então, por isso não é determinístico. A mesma coisa a gente usar o exemplo clássico do cigarro. Sim. Todas as pessoas que fumam vão desenvolver câncer de pulmão? Não. Mas as pessoas que fumam têm uma probabilidade maior de desenvolver câncer de pulmão. Então, dizer que pessoas que fumaram a vida inteira não tiveram câncer mostra que o cigarro não é um fator causal? Não. Né? Só mostra que essas pessoas são sortudas. São sortudas, exata, exatamente. Então, por quê? Porque não é determinístico. Se fosse determinístico, todas as pessoas que fumam acima de X cigarros teriam câncer de pulmão. É Sim. determinístico. Não, é probabilístico. Então, o fato de ser da relação ser probabilística não anula a possibilidade de ser um fator causal. Então, a questão da ApoB é exatamente isso. Então, ter a ApoB mais alta aumenta a probabilidade da pessoa desenvolver aterosclerose. Então, eu então, eu já disse em outras reuniões nossas, já falei, eu tenho pacientes no consultório com mais de 60 anos de idade que tiveram LDL ali na faixa de 170 a vida inteira, e você faz um angiotomo, não tem nada. Não tem nada. Fantástico, né? Fantástico. As artérias estão limpinhas. Você fala, poxa, mas a pessoa teve. Tem pessoas com dislipidemia familiar. A pessoa teve LDL de 170 a vida inteira e não tem aterosclerose. Como pode? Porque não é determinístico. Então, de fato, claro, tudo que a gente está falando aqui não anula o fato de que pessoas que têm outros fatores de risco vão ter mesmo uma maior probabilidade de que o colesterol cause problemas. Sim. E quanto menos fatores de risco você tem, menos você vai ter que se preocupar com o colesterol. Vamos dizer, isso é fato, né? Esse estudo não anula nada Sim. disso. Até Porque porque. é difícil as pessoas conseguirem pegar toda essa figura. Só te interrompendo um Não, instante, Ricardo, tem um caso interessante dentro dos meus pacientes, que é o caso típico da pessoa que começa uma dieta cetogênica, perde peso, melhora todos os marcadores, mas não só ele menos, mas a família toda caiu em cima dele por conta de que o LDL aumentou. Tá entendendo? E aí eu tive até um certo trabalho para explicar durante a consulta de que ele ganhou muito mais eu não sei até se ele entrou em contato contigo para marcar uma consulta que eu sugeri, né? eu acho que eu Ele já até ganhou muito atendi mais ele, pelo na fato verdade. de Eu pelo já até fato de atendi ele já. já atendeu, né? Pois é, ele ganhou muito mais pelo fato de ter perdido peso e controlado uma série de fatores do que perdeu porque o LDL aumentou o que aumentou, né? Sim. Não, essa semana mesmo, atrás, semana passada, eu atendi uma paciente que ela perdeu 19 quilos com dieta de baixo carboidrato. 19 quilos. Assim, ela pesava menos de 100, então 19 quilos para ela era muita coisa, É, muita coisa. E aí ela, assim, claro, melhorou o sobrepeso, melhorou a esteatose, melhorou a glicemia, melhorou a pressão. Só que o LDL dela subiu para 135. Olha só, ridículo, né? Subiu e era 110 antes. quer dizer, Não que fosse muito mais baixo. não é uma subida Não. significativa, Quando né? ela era obesa, o LDL era 110, subiu para 135. Daí ela foi em outro médico e ele falou assim: não, seu colesterol subiu. Pelo amor de Deus, né? Ela perdeu 19 quilos de peso. Então, se eu colocar essa paciente no score de risco, ela tem mais de 50 anos, o score de risco caiu. Sim, Caiu. sim. Né? Então, assim, as pessoas às vezes esquecem isso aí, fica muito focado no colesterol É.
Na verdade, a nossa missão aqui como profissionais de saúde, você como nutricionista ou como médico, é diminuir o risco cardiovascular da pessoa, o risco Exato, global, exato. né? E essa paciente conseguiu fazer isso. Então, veja, ela tinha obesidade, ela já tinha passado por diversas estratégias, não conseguia melhorar. Aí ela fez uma dieta de baixo carboidrato e perdeu 19 quilos. E agora ela tem um risco cardiovascular menor do que ela tinha antes, só que com uma LDL um pouquinho mais alto. Poxa, ótimo! Ela melhorou o risco cardiovascular dela. Então, só que as pessoas ficam cegas, às vezes só olham uma coisa só, Sim. né? E a gente sabe que, comparando ali fator de risco com fator de risco, existem outros muito piores do que o colesterol propriamente Sem dito, dúvida. que é a síndrome metabólica, o diabetes, pré-diabetes, por aí vai. Né? Uma coisa que eu queria te perguntar, Ricardo, não sei se você chegou a ver, a equipe lá do Dave Feldman publicou um outro estudo, é o mais recente deles, analisando mulheres e tireoide. Não sei se você chegou a ver esse. Esse eu não vi. Pois é, e aí o que é que eu tenho observado? Eu tenho observado nos meus alguns pacientes, e conversei até com a doutora Thais também sobre isso. A doutora Thais tem uma opinião um pouco mais forte, ela acha que não existe hiperrespondedor, o que existe é tireoide mal regulada. Qual o papel da tireoide nessa questão do colesterol? Uma tireoide desregulada, quer seja a tireoide em si, ou quer seja o processo de conversão do T4 em T3, podem influenciar o colesterol? Isso pode causar um fenótipo, pode causar uma aparência de um fenótipo de hiperrespondedor, sem ser, na realidade, ou tem alguma variação? Você já pegou casos assim? Olha, eu já peguei caso de hipotiroidismo onde a pessoa teve alteração do perfil lipídico. Mas eu acho que assim, isso aí seria um fator de confusão a Certo, ser investigado nessas pessoas. certo. Mas não, ele realmente não explica a maior parte dos casos. Até porque é só a gente pegar aqui aquele experimento que o próprio Nick fez com o biscoito Oreo, né? Sim, sim. Então, assim, se fosse uma questão só apenas relacionada à tireoide, não teria por que você esperar que o colesterol baixasse comendo biscoito Oreo. Então, porque né, isso aí não mudaria em nada a questão da tireoide. Então, em alguns, eu acho que assim é um fator relevante que precisa ser investigado. Então, você está diante, recebe ali no seu consultório uma pessoa que teve uma alteração do perfil lipídico muito relevante ali em pouco tempo, você tem sim que investigar os parâmetros da tireoide para ver se não é isso que está causando, porque às vezes a pessoa nem colhe os exames da tireoide e Sim, vai sim. tratando ali e lá na frente que vai descobrir que era a tireoide no fim das contas. Então, é um fator relevante que precisa ser considerado, mas, pelo menos na minha experiência pessoal de consultório, eu sempre investigo, né, eu tenho esse cuidado, e eu vejo que tem muitos pacientes que têm a tireoide ali, funciona perfeitamente, e mesmo assim eles têm essa resposta aí. Entendi. E aí, claro, quando a gente. E também, o que fala a favor disso é que aí eu costumo orientar as adequações da dieta e o perfil lipídico melhora, Se né? Então, fosse a tireoide, a dieta não teria essa influência, né? Esse, exatamente. esse, esse último estudo que eles publicaram foi uma análise, se eu não me engano, com 10 mulheres, né? E foi exatamente isso. Eles mostraram que o T3 ele sofre uma alteração junto com a alteração na dieta. Elas começaram com dieta cetogênica, T3 estava mais baixo, passaram para uma dieta de alto carboidrato, o T3 aumentou, e depois passaram para a dieta cetogênica de novo e o T3 voltou para o patamar anterior. Quer dizer, o T3 parece ter uma influência dentro desse aspecto. E o que me vem à cabeça mesmo é que, tipo assim, quando você está comendo muito carboidrato, é como se o corpo precisasse de mais hormônio da tireoide para fazer o mesmo trabalho. É isso que me vem à cabeça de imediato. Mas eu acho interessante também que muitas pessoas com uma alteração significativa nos lipídios, quando corrige a tireoide, melhora. Você tem noção de por que que isso acontece? Qual é o mecanismo que o T3 influencia, T3, T4 influencia nisso? Já parou para É, pensar nisso? Não. não, na verdade, sim, é porque a tireoide, de maneira geral, ela influencia em várias coisas do nosso metabolismo, né? Uhum. Não só do perfil lipídico, mas da glicose também. Então, é mais por alterações, cara, os mecanismos fisiopatológicos envolvidos, eu não saberia dizer agora, mas assim, o que a gente sabe da literatura é que de fato interfere.
Tem no uma perfil relação, lipídico. né? Mas o mecanismo fisiopatológico específico disso, provavelmente eu já li sobre isso, mas a gente lê tanta coisa que, Não, legal. que agora eu vou ficar te E devendo. deixa eu te fazer uma outra pergunta, Ricardo. Me fala um pouquinho. Então, assim, imagina, eu tenho um perfil hiperrespondedor, mas eu sou hiperrespondedor, eu digo que eu sou hiperrespondedor fajuto, porque meu colesterol era muito baixo Hum. antes. Se você ter uma ideia, o meu colesterol total era abaixo de 100 quando eu estava era Nossa. muito baixo. Hum. Então, o meu aumento de colesterol, né, o meu LDL, por exemplo, ele foi para 140, 150, que é um pouquinho acima do normal, mas foi um aumento de 100% em relação ao meu baseline. Tá entendendo? Então, assim, é uma coisa que saiu do muito baixo, saiu do baixo para o normal, então não é uma coisa que eu me preocupo, né? Já Uhum. aumentou um pouquinho, o total foi a 220, hoje está em 199, então não é uma coisa que me preocupa tanto. Mas, por exemplo, chega uma pessoa no seu consultório com realmente uma alteração significativa, como, por exemplo, eu não sei se entrou em contato com você, mas se não entrou, vai entrar, um paciente meu, por exemplo, com um LDL de 600, quase 700. Aí você já, putz, quando eu olhei para esse LDL, de cara, tu tem que entrar em contato ou com o Dr. Ricardo ou com o Dr. Ciro, são as minhas duas referências que eu sempre mando, porque precisa ver o que é que está acontecendo aí. E aí, um caso desse, por exemplo, é um caso que até é relativamente parecido com o Nick Norris, que já chegou até LDL de 500, né? No Uhum. experimento do Oreo, ele fez exatamente isso. Eu passei justo uma dieta com um pouco mais de carboidrato, para já dar uma abrandada, mas precisa realmente checar se não é uma hipercolesterolemia familiar, coisas dessa Sim, natureza. sim. Aí, assim, normalmente a gente tem as estatinas, né, como recurso medicamentoso, como recurso de alopático. Nós temos a estatina e temos o ezetimiba, que não é uma estatina, é isso? Qual é a É. diferença dos dois e por que, no seu caso, eu já vi que várias prescrições vêm com ezetimiba. Por que você prefere ele? Nessa situação específica do hiperrespondedor, até esses próprios autores que estudam bastante isso, eles já notaram que a ezetimiba tem um efeito melhor, né? É até um efeito não usual da Hum, ezetimiba, vamos dizer assim. hum, Porque ezetimiba é um hipolipemiante já antigo, né? É uma droga que a gente utiliza há décadas, assim como a estatina. Então, é só que é um mecanismo de ação totalmente diferente da estatina. Enquanto a estatina vai inibir ali a produção hepática, né, de colesterol, o ezetimiba vai agir no intestino. Então, ele vai atuar ali no ciclo enterohepático de recirculação de colesterol. Então, a gente, uma das formas do corpo controlar as quantidades de colesterol ele produz a bile, né? A bile utiliza o colesterol como matéria-prima, e aí na bile ele excreta ali bastante colesterol, e aí parte desse colesterol excretado na bile, ele vai ser reabsorvido no intestino, e isso vai para... É uma recirculação interhepática que a gente chama, né? Então, do fígado para o intestino, do intestino para o fígado, e o corpo utiliza esse mecanismo para fazer o controle dos níveis de colesterol. certo. Só que nos hiperrespondedores, parece que o corpo, como ele está produzindo mais lipoproteínas, por causa do modelo de energia lipídica que a gente até comentou. Uhum, Então, assim, nessas pessoas existe esse gatilho do corpo para produzir mais lipoproteínas, mais VLDL, e aí ele ativa outras coisas. Uma das coisas que ele ativa é aumentar essa reabsorção intestinal do colesterol para ajudá-lo aí a produzir isso. E aí, essa medicação inibe justamente isso. entendi. Então, né, para essas pessoas, dos hiperrespondedores, esse mecanismo de ação é importante para a elevação do colesterol. E aí, quando você inibe ele com a ezetimiba, você tem quedas abruptas assim de colesterol, até mais do que com a estatina. Entendi, Por, entendi. por quê? Porque nessa situação específica, esse mecanismo de ação ele é mais importante. Uhum, Então, assim, nem toda dislipidemia não é igual, né? claro. Então, a gente tem dislipidemias familiares que tem mais produção hepática de LDL, por exemplo. Aí, nessa situação, a estatina vai ser muito mais, vai ter efeito muito mais pronunciado. Então, eu posso dar ezetimiba para essa situação e Não faz diferença, né? não vai ter grandes efeitos, vai reduzir um pouquinho só. Então, dependendo do mecanismo que causou a dislipidemia, tal droga vai ter mais ou menos efeito. E nessa situação específica, a ezetimiba
tem uma ótima ação. E é bom porque é um remédio que não tem os efeitos colaterais da Pois é, eu ia estatina. te perguntar exatamente Aliás, isso. é bem Ele é mais seguro, viu? tranquilo, assim, vamos dizer. Bem seguro. Legal, legal. E assim, a última pergunta para também não tomar muito o teu tempo. A não ser que você queira falar mais alguma coisa, claro. Não. A pergunta é a seguinte: ok, eu sou um hiperrespondedor. Qual é a minha linha de ação? Será que é melhor eu voltar a comer carboidrato? Ou será que é melhor eu não voltar a comer carboidrato e me manter numa dieta cetogênica, mas usar o medicamento, por exemplo, o ezetimiba, né? Dentro dessas duas perspectivas, na tua opinião, o que é que seria mais interessante? Né? Eu tô falando assim porque a gente sabe que tem pessoas que realmente são muito intolerantes a carboidrato, né? Quando volta a comer carboidrato, aí às vezes tem um gatilho para compulsão, às vezes volta a comer carboidrato e rapidamente piora determinados fatores. Já tem outras pessoas que, por preferência mesmo, acham que o carboidrato seria a melhor alternativa e preferível não tomar medicamento. Você acha que são alternativas iguais do ponto de vista de efeito e do ponto de vista de benefício? Isso vai variar só de pessoa para pessoa? Como é que você balanceia isso na tua prática? Eu vou muito. Isso aí tem que ser aquela decisão compartilhada, né? Certo. Entre o profissional de saúde e o paciente. Então, a primeira coisa que eu pergunto é o que te levou a fazer dieta cetogênica? Então, se eu falo assim, não, eu tenho, vou dar um exemplo extremo aqui. Né? Eu tenho epilepsia e a única coisa que controlou as minhas crises epilépticas foi fazer dieta cetogênica. Então, acabou a discussão aí. Eu não vou tirar essa pessoa da dieta Não cetogênica. faz sentido. Não faz sentido. Então, a gente vai utilizar estratégias farmacológicas que ajudem ela a se manter na dieta cetogênica sem aumentar o risco cardiovascular dela, né? Beleza. Agora, não, aí eu fiz dieta cetogênica porque eu vi alguém na internet, eu achei legal, achei bacana, mas eu não tinha pressão alta, eu não tinha diabetes, eu não tinha nada disso. Eu só quis fazer porque eu achei legal e eu gosto. Bom, então, se você agora, fazendo a dieta cetogênica, descobriu que tem um fenótipo pré-respondedor e seu colesterol foi nas alturas, então o seu próprio corpo está te dizendo que talvez essa não seja a melhor estratégia alimentar para você, Sim, né? E se sim. você não tem uma indicação formal de fazer dieta cetogênica do ponto de vista clínico, então, por que não modificar a estratégia, adequar a estratégia, né, para até você pode até continuar fazendo low carb, mas uma low carb mais moderada, né? Então ficar ali mais perto dos Uhum. 100, 110, 120 gramas de carboidrato, né? O que às vezes já é suficiente para inibir a cetose e inibir esse fenômeno, né, da hiperresposta. Interessante. Então isso aí, é o que eu falei, eu acho que isso tem que ser individualizado, essa Aham. conduta, mas assim, o que a gente tem que sair com a ideia aqui da live é que, de fato, hoje, com esse estudo, a gente eu chego à conclusão, pelo menos a minha visão, é que ficar com níveis assim estratosféricos de Não é ApoB interessante, né? realmente não é interessante. E aí, tem uma coisa que eu acho legal de comentar, que no fim das contas, a ApoB é o que manda aí, né? Até saiu uma publicação recente no European Heart Journal falando só sobre a ApoB, bem legal. Tem até aqui para depois Ah, quem legal. quiser. Depois tu pode também procurar a ApoB. Fala só sobre a ApoB. Então, eles compararam a ApoB, é um estudo gigante, mais de 200 mil indivíduos do Biobank, do UK Biobank, e eles compararam com todos os outros parâmetros do perfil lipídico. No fim das contas, quando você corrige para a ApoB, tudo o resto perde sentido. Entendi. Inclusive aquela questão do LDL pequeno e denso, Hum, que a hum. gente sempre valorizou bastante isso daí. Sim, sim. Mas, na verdade, o que acontece? As pessoas que têm o LDL pequeno e denso, Tem a elas PAN-B acabam tendo mais mais alta. risco, porque elas têm a ApoB mais Sim. alta. Então, se você pega duas pessoas com LDL de 140, como você falou, e, aliás, é bom falar isso aqui, ó, 140 de LDL é bom ou é ruim? Se você pegar estudos populacionais, associando LDL com mortalidade por todas as causas, é uma curva em U. Ali, o ponto mais baixo da curva é 140 de LDL. Esse valor de LDL, na maioria dos estudos populacionais, foi o que foi associado à menor mortalidade. Então, tem estudos dinamarqueses,
grande sobre isso. Tem estudo chinês com 4 milhões de indivíduos, que também o LDL, que foi associado à menor mortalidade de todas as causas, está ali, 130, 140. Então, assim, não dá para dizer que esse é um valor ruim de LDL. Uhum. Aí depois estou falando do ponto de vista populacional, aí depois você vai avaliar as nuances, né? Individualmente, né? Então, exatamente, eu pego dois pacientes com 140 de LDL, aquele que tem um LDL pequeno e denso, ele vai ter o risco cardiovascular maior. Mas por quê? Porque tem mais ApoB, na verdade. É verdade. Então, tem uma figura muito legal sobre isso, mas eu acho que aqui não. Eu tinha até separado ela, mas que é essa figura aqui, ó. Mas aqui é o seguinte, aqui são, por exemplo, tem esse indivíduo azul e esse indivíduo vermelho. Os dois têm o mesmo valor de LDL, Uhum. mas um tem o padrão de LDL pequeno e denso, B, e o outro tem o padrão de LDL A, que é aquele LDL maior. Então, no fim das contas, o que tem o padrão de LDL melhor, ele vai ter menos ApoB, que seria mais ou menos aqui, ó. E o outro que tem o LDL pequeno e denso, ele tem mais ApoB. Né? Aí É. o que acontece? Só que, veja, você sempre tem um pouco de LDL pequeno e denso. Não é que o seu LDL pequeno e denso desaparece. Você tem, quando você faz a fracionamento de lipoproteínas, vai vir lá quantos de cada tipo de LDL você tem, né? Então, eu posso ter mais LDL grande, flutuante, e menos LDL pequeno e denso. Mas eu não vou ter nenhum LDL pequeno e denso, não existe. Né? Então, o que acontece? Se eu subir demais o LDL total, por mais que ele seja do padrão A, que eu tenho predomínio de LDL grande, numericamente, o LDL pequeno e denso também vai subir junto com a curva. Essa mesma curva que eu mostrei. Então, se eu tenho um LDL de 300, a quantidade que eu tenho de LDL pequeno e denso vai ser suficiente para me causar um problema, mesmo que não seja o predominante. Então, a ApoB vai subir demais, o número de partículas vai subir demais. Então, no fim das contas, é isso que a gente tem observado aí, com os estudos que têm saído. Então, tem que lembrar disso daí. Quando você corrige para ApoB, até o padrão de colesterol acaba perdendo a importância, vamos dizer assim. Não que ele Interessante. não seja importante, mas quando você sobe demais, aí a ApoB é o que conta, entendeu? É interessante isso que você falou desse gradiente, né? Desde partículas pequenas até partículas maiores. É que é difícil para a gente, por conta dessa nossa mentalidade mesmo de exatidão, entender que o corpo é analógico e não digital, né? Não é que você É. tem uma coisa que funciona, tem muita, a outra zero. Não, não existe isso. O Uhum, tempo todo, eu falo muito quando eu estou conversando com os pacientes, eles dizem, mas a minha glicose nesse exame deu 105. Eu disse, cara, tu foi atravessar a rua para ir para o laboratório, um carro buzinou, tu se estressou, ela já vai dar alterada na hora que tu coletar. Então, não é por conta desse exame especificamente, vamos analisar como é que estão os outros fatores. E esse gradiente, né, essa questão dos exames de sangue, a ideia, muitas vezes uma ideia errônea que é passada, de que a medicina e a nutrição são ciências exatas. Se tem uma coisa que a nossa profissão não é exata, exatamente. né? A gente Não, às vezes pega casos que, cara, você é tipicamente isso e responde de uma forma totalmente diferente, né? sim. Eu costumo brincar, né, que a única verdade que a gente absoluta que a gente tem na saúde, na medicina de uma maneira geral, é aquela frase: o corpo humano é um sistema biológico complexo. Então, assim, talvez a coisa mais complexa que exista, né? É. Então, E, se a gente tenta simplificar demais, vê que não dá certo. Então, é aquele negócio que você falou, a individualidade, né? uhum, Então, eu tenho pacientes. E hoje a gente tem, felizmente, a gente tem esses métodos de imagem que ajudam a gente sim, a sim, decidir, né? Então, estou acompanhando um paciente. E aí, você faz um exame de imagem e detecta progressão de aterosclerose, poxa, aí muda toda a figura, muda toda a sua conduta. Então, tudo isso aí tem que ser levado em consideração, né? é verdade. É verdade. Meu amigo, tá na sua hora, você já vai começar seu trabalho. Sim. Eu quero te agradecer demais os esclarecimentos, agradecer demais a tua participação. Como sempre, as lives com você são absolutamente maravilhosas. Muito obrigado mesmo por dedicar essa hora aqui com a gente.
Não, obrigado você pelo convite. Eu espero que vai ficar gravada Vai, lá. vai Pode sim. me colocar, né? Vou te colocar me como co- collab, com Como certeza. collab. E aí as pessoas depois, como eu falei, esse horário é meio difícil para as pessoas assistirem, mas depois elas podem assistir. Eu acho que é um assunto que vale a pena. Beleza, meu amigo. Um forte abraço para ti e bom trabalho hoje, hein? Então, Até mais. nós. Tchau, Tchau, tchau. tchau.